é também presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Turismo e de Fretamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Renato Soares. Então, com a palavra, o senhor Renato Soares. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Eu cumprimento os parlamentares, cumprimento os presentes à mesa, os amigos que viajaram aí para estar presente nessa audiência pública. Eu acho que já é um ganho essa categoria ter se organizado e ter se unido, já é um ganho, deputado. Tá? Só o fato da gente conseguir hoje falar a mesma língua, ter o mesmo entendimento, entender as mesmas dificuldades, já é um ganho. Agora, eu quero dizer aqui, e é bom esclarecer alguns pontos, alguns tópicos dessa questão da resolução 477, do que aconteceu antes disso. Eu acredito que as pessoas talvez não tenham conhecimento daquilo que vem acontecendo no passado, da onde originou a proposta dessa resolução. Essa resolução, nós começamos a pressionar a NTT em 2010, numa audiência que nós tivemos lá no prédio da NTT, solicitando que a NTT abrisse as portas para que as vans pudessem fazer o transporte interestadual de passageiro, atendendo assim uma necessidade antiga. Né? Eu gosto de falar isso porque, pasmem, quem não sabe, hoje, pelos dados do Denatran, nós temos 361 mil vans emplacadas no Brasil. Dados de até 30 de dezembro de 2014. É muita van emplacada. Eu acho que o governo ele passa a ser omisso, ou pelo menos conivente, quando diz que um veículo que se pode vender, que se pode comercializar, ele não pode ser usado para trabalhar. Quer dizer, existe uma incoerência dizer que uma van que custa 150 mil, que custa 120 mil, ela pode ser adquirida num país continental do tamanho do nosso Brasil, e que entre um extremo e o outro são milhares de quilômetros, num estado igual Minas Gerais, eu sou de Minas, num estado que de ponta a ponta de um estado nós temos 1.300 quilômetros, até o discurso de 2014 até 2013, o que nós tínhamos ouvido da NTT que esse veículo não era seguro para o transporte passageiro. Na época, a superintendente era a Sônia Haddad, que sempre nos recebeu. Eu também quero deixar aqui, deputado, abrir uma aspas, o governo, aí, através da NTT, nunca se negou a nos receber, tá? Sempre nos recebeu, sempre podemos conversar e dialogar, apesar de não conseguir evoluir muito nas negociações. Mas naquela época, e todo mundo sabe disso aqui, van não podia sair do município, van não podia sair do estado. O transporte interestadual de passageiro era proibido não a 540 quilômetros, era proibido o quilômetro 1, não podia rodar nada. E essa era a demanda da categoria. Isso me fez lembrar também de um passado tenebroso em Minas Gerais, quando foi editado um decreto lá que proibia a van de sair do município. Olha a aberração. Lá um carro emplacado em Belo Horizonte não podia ir em Contagem, que é o município vizinho. E nós conseguimos, através de audiência pública, na época, o deputado estadual Leonardo Quintão promoveu a audiência pública em Minas Gerais, e nós começamos a negociar com o governo. O deputado Wellington Prato foi um guerreiro lá que nos ajudou a derrubar esse decreto e negociar com o governo. Tivemos a chance de fazer o transporte fretado dentro do estado de Minas Gerais e assim poder rodar entre os estados, desde que regulamentado através de um novo decreto que foi editado pelo governo. E aí eu também precisamos dizer o seguinte, que foi um avanço quando nós falamos assim, olha, agora nós podemos rodar dentro do estado trabalhando. Isso é uma conquista para a gente. Mesmo que não na totalidade, mas as conquistas vêm acontecendo de forma gradativa. Eu não posso dizer o seguinte, que o governo do estado de Minas Gerais, assim como o governo federal, se negou a nos ouvir. Hoje, quando a resolução chega e diz 540 quilômetros, é péssimo essa história. É péssimo entender que eu não posso sair de Belo Horizonte e ir no Rio de Janeiro. Como é que eu vou fazer? Como é que um dono de uma van que está em Belo Horizonte freta o seu veículo para ir ao estado do Rio de Janeiro e rodar 440 km para ir, 440 para voltar, e tem que fazer isso durante um dia? Não dá, não atende, a resolução não atendeu. Mas eu confesso, e aí, me perdoe, eu confesso que naquele momento que nós discutimos com o governo em 2010 e depois em 2012, a primeira audiência pública nessa casa, que tratou junto com a categoria dessa questão de autorizar a van a sair do estado, na Comissão de Viação e Transporte, um requerimento do deputado federal Leonardo Quintão, que também ajudou a resolver esse problema do transporte interestadual de passageiro. Nós discutimos isso aqui, para que pudéssemos acontecer. Nós tínhamos uma parceira, eu quero citar isso aqui, porque hoje é uma parceira de Muriaé, que era presidente de uma cooperativa.
Essa parceira de Muriaé, ela veio de Muriaé para cá para participar dessa audiência, porque ela entendia que naquele momento existia um problema. Como que um estudante que estuda em Muriaé, como citado por uns parlamentares aqui, que estuda em Muriaé e vai a Itaperuna, a 60 quilômetros de distância, e nesse percurso ele não pode fazer autorizado pela União. Mas, do mesmo jeito, a União permite que seja vendida uma van, que pode sair lá de Muriaé e ir a Frutal, que está a 1.300 quilômetros de distância. Então, se van não serve para nada, ele não serve para nada, não pode vender para ninguém. Mas, em 2012... a senhora Haddad aqui prometeu uma solução em nome da NTT, de que esse problema seria resolvido no transporte interestadual, num percurso que atendesse o universitário entre ida e volta de um estado para o outro. E nós não podemos negar que esse atendimento e essa promessa, essa parte da promessa, foi atendida com 270 quilômetros para ir, 270 quilômetros para voltar, que é péssimo, que enterra o turismo brasileiro, mas que foi um ganho aí em atender essas demandas. Eu gostaria até, deputado Diego, essa parceira que teve aqui na audiência pública em 2012 já faleceu, Dona Maria do Carmo, a filha dela está aqui hoje. Eu queria que ela estivesse aqui para ver, porque para a gente é uma conquista, para nós que viemos de 2005, quando o van não saía do município, de repente sai do estado, o van não sai do estado, já sai 270 quilômetros, para a gente foi um avanço. Mas precisamos avançar mais porque vivemos num país continental e esse Brasil é imenso. E aí as pessoas têm que ter o direito de poder fretar ou não fretar um veículo. Como disse o parceiro Nivaldo, o presidente da NTT não sabia que van tinha assentos reclináveis. Eles responderam para a gente, responderam ao questionamento que eu fiz em nome do sindicato, dizendo por que não seria autorizado. Porque no entendimento dele, 540 quilômetros se faz em 8 horas de trabalho. E um motorista de van, assim como um motorista de ônibus, não pode rodar mais de 8 horas. Como a van não pode ser transportado um motorista reserva, então não há que se falar em aumentar a quilometragem. Acontece que as vans são confortáveis, sim. Nós sabemos disso. Nós sabemos que dessas 361 mil vans emplacadas, que movimentou aí bilhões de reais, que movimentou aí bilhões de impostos para o governo, e que emprega milhares e milhões de pessoas, essas vans têm a qualidade necessária para fazer um transporte interestadual de passageiro acima dos 540, até porque o que nós estamos pleiteando aqui, e já, graças a Deus, a NTT já não entende o veículo mais como um veículo não seguro, porque o argumento daquele momento era que o veículo não era seguro. Aliás, quando eu vim para cá, eu vim trazendo aqui laudo de inspeção técnica do Inmetro para mostrar aqui que o veículo é aprovado e tem segurança para poder fazer o transporte de passageiro. Quando eu cheguei aqui, eu recebi mais o veículo ser ou não ser seguro. Então, quer dizer, já temos a garantia de que as vans são seguras. O que nós precisamos acertar agora é essa questão das 8 horas trabalhadas, deputado, num transporte interestadual, que essa van pode sim levar um motorista reserva para ir e voltar, assim como faz os ônibus. Agora, com relação, de novo, à resolução, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, essa resolução, e eu também sou presidente de cooperativa, ela não prevê o ato cooperado, ela não prevê a figura da cooperativa como deveria ser. Ela trata a cooperativa assim como trata qualquer outra empresa de transporte passageiro. E o cooperativismo, nós temos algumas particularidades que precisavam ser previstas na resolução. Eu acho que é interessante, e como presidente da Cooperminas, hoje a Cooperminas é uma cooperativa também já cadastrada na NTT, como presidente da Cooperminas, a gente sente algumas dificuldades na hora do cadastro. Quer dizer, precisamos sentar para rever muitas coisas. Com relação às vans, gente, não vamos nos iludir. A NTT é uma agência que ela própria tem van que atende a fiscalização. Ela mesma usa, os seus fiscais usam van para poder ir à fiscalização. Eu não tenho certeza de que hoje não existe mais, não cabe mais o argumento de que esse carro é ou não é seguro. O argumento hoje já mudou, dizendo o seguinte, olha, vamos mais 8 horas de trabalho, menos de 8 horas de trabalho. É isso que nós precisamos agora negociar. Agora, findando aí a palavra da resolução 477, que eu acho que o Nivaldo também já fez a explanação, já pontuou todos, nós temos um outro problema, que no meu ponto de vista, talvez seja o problema mais grave que essa categoria já enfrentou ou vai enfrentar. É a Lei 12.996. E aí eu tenho algumas dúvidas com relação à lei. Se nós lermos a Lei 12.996, gente, ela trata num artigo dizendo o seguinte, ó, a presidência já está sancionada, tá? Essa lei já está valendo, pelo menos deveria estar. Eu gostaria depois, se possível, que eu também preciso aprender,
que o nosso representante da NTT, o senhor Alexandre Munhoz, responda as dúvidas que eu tenho, que pode ser que isso aqui já não vale mais nada, mas pelo que eu sei, a lei está valendo e ela prevê o perdimento do veículo. Quando acontece o perdimento do veículo, gente? Nós estamos muito preocupados aqui, parlamentares, com essa questão de aumentar os 540 quilômetros, de passar para 1.000, de liberar. Nós temos, inclusive, aí um decreto do Legislativo que o Marcos Tebaldi já apresentou. Temos outro, tive uma resposta ontem, cheguei até a publicar na nossa página, aí no Face e em outras redes sociais, um decreto legislativo do deputado federal Leonardo Quintão, que tomara que vocês se juntem aí para fazer com que isso aconteça, que libere essa quilometragem. Mas existe um agravante. Pelo que me consta, decreto legislativo não suspende lei, não é isso, deputado? Pelo que me consta, não suspende lei. E existe a lei do perdimento. O que é a lei do perdimento? Está na lei. Lei 12.996, 18 de junho. Se você sai de um estado para o outro, num veículo, e é fiscalizado exclusivamente pelos fiscais da NTT, na lei, só vale se for fiscal da NTT, não vale se for Polícia Rodoviária Federal. E ele entender que você está fazendo um transporte clandestino, te notifica. Se você voltar dessa viagem e ele entender que aquele retorno também é um transporte clandestino, te notifica de novo. O que acontece? Você perde o bem para o Estado. Lei do perdimento. Isso está na lei. Agora, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, isso não é resolução 4777, isso é uma lei federal. Inclusive passou por essa casa. Ela foi aprovada nessa casa e foi sancionada pela Presidente da República. A maior preocupação que eu tenho em relação a tudo, e é nessa lei que fala dos R$ 1.800 por ano, nem é na resolução. A resolução não diz que para cadastrar micro-ônibus ou ônibus tem que pagar R$ 1.800. Quem diz isso é a lei. A lei é que fala isso. A NTT ela tem que simplesmente fazer o papel de cumprir essa lei. Agora, eu acho que nós temos que fazer uma mobilização, e essa mobilização tem que ser muito mais agravada e com muito mais força, pedindo ao deputado Diogo Andrade para ver se marca outra audiência para daqui a 3 meses, depois mais 3, para daqui a mais 3, e a gente viver nesse trabalho de vir aqui reivindicar até isso aqui ser resolvido. Porque no momento em que disser o seguinte, olha, a lei do perdimento... Renato, é só para passar uma informação, o objetivo da frente parlamentar é justamente esse, acompanhar as demandas do segmento no decorrer do tempo, que a gente propôs de implementar, e vamos ter um diálogo constante com vários parlamentares que vão fazer parte dela. E nós temos ainda mais 3 inscritos e temos os deputados. Eu vou finalizar. Muito obrigado. Então, amigos, aqui, ó, para não esquecermos, existe a questão da lei do perdimento. Eu acho que a lei do perdimento é grave. Nós precisamos trabalhar essa questão para poder ver como é que o Congresso, como é que a Câmara dos Deputados vai fazer para poder suspender os efeitos da lei do perdimento, entendendo que esse perdimento do veículo, se você for analisar na Constituição, ela é mesmo aplicada ao narcotráfico. Quando a pessoa é pego fazendo contrabando, descaminho, aí é que se faz o perdimento do bem. Quando nós falamos que a fiscalização da NTT tem sido dura, e eu faço uma diferença entre o que a agência reguladora faz aqui em Brasília, os seus órgãos que regulamentam, e aquele fiscal que está na ponta, existe sim fiscais na ponta que não têm condição de aplicar essa lei de perdimento. E eu quero fazer mais uma denúncia, deputado. Essa lei de perdimento é tão grave que eu tenho aqui, e eu vou entregar isso aqui na comissão, tá? Um termo de declaração de um transportador, um dono de van, que foi espancado por 3 agentes da NTT. Foi espancado, foi parar no hospital. Tá? Porque ele se negou a deixar o seu carro preso. Agora, faço de novo uma diferença entre uma ação de um agente fiscalizador e uma ação da Agência Nacional de Transporte Terrestre. A gente tem que dividir esses 2 pontos aí. A ação do fiscal lá tem que ser punido gravemente. E ainda tem mais. Eu tenho outra denúncia aqui, documentos que estão aqui na Justiça Federal, de agentes da NTT que descumprem determinação judicial. Sentença que diz, não prenda o carro e ele prende a si mesmo. Então, essas fiscalizações, principalmente, deputado, principalmente, todas essas informações que eu tenho são de agentes, de fiscais da NTT no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que merece uma atenção, sim, a gente procurar saber por que alguns fiscais agem dessa forma. Não estou dizendo que isso tem a ver com a agência, até acho que não. Eu recuso-me a acreditar de que a Agência Nacional é um gabinete de grandes empresários do transporte fretado e transporte de ônibus desse país. Eu me recuso a acreditar nisso, mas que existe algumas arbitrariedades de alguns agentes, existe sim, e essa casa precisa apurar isso sim. Eu agradeço vocês, agradeço ao deputado Diego Andrade, espero ter contribuído.
Agradecemos a palavra do Renato, que pode colocar aqui